Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente vai, nessa videoaula, conversar um pouquinho sobre a concordância verbal parte 4, focando nessa figura de linguagem que a gente vai chamar de sílabes, ok? Na verdade, pessoal, são muitos casos de concordância verbal. A gente teve, mesmo dividindo em 4 partes, que fazer um resumão mesmo, porque a gente tem outros casos especiais que a gente não vai conseguir ver neste momento. São casos um pouco mais complexos, que a gente teria que ter um embasamento teórico sobre função sintática, que a gente não vai ter tempo de abordar tudo agora, tá? Então, na concordância verbal, parte 4, a gente vai fechar aquilo que a gente conseguiu, abordando as regras mais importantes dentro dessa relação entre sujeito e verbo, ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, comentando um pouquinho para vocês o que seria a sílabes, ela é uma concordância que a gente vai fazer, né? Uma concordância especial que vai ser chamada de concordância ideológica. Por quê? Você vai fazer a concordância verbal, você vai reparar ali a relação entre o verbo e o sujeito apenas com uma concordância de sentido. E isso vai, digamos assim, superar aquilo que você tem aprendido nas regras. O sujeito estará lá escrito, você conhecerá uma regra, né, para fazer essa concordância, singular ou plural, ou de acordo com o pronome, mas você vai ignorar as regras existentes para fazer uma concordância ideológica, ou seja, você vai olhar o que está escrito, mas a concordância vai ser com o que está na tua cabeça. Você vai fazer uma concordância com o que você pensou no momento de falar, tá? Esse verbo para concordar com esse sujeito. Eu vou mostrar para vocês aqui através de exemplos como que funciona essa concordância que eles vão chamar de concordância irregular, justamente por não seguir nenhuma regra, ok? Vamos lá? Aqui nós temos a sílabes de número. Então, toda vez que você quiser saber qual é o número do verbo, é se ele é singular ou plural, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Sonho é importante. Nessa primeira sentença aqui, nessa primeira oração, não tem problema. Eu tenho ali o sujeito, sonho, singular, e o verbo no singular. Até aqui tudo ok. Porém, reparem que a próxima sentença, depois da vírgula, o verbo está no plural. Fortalecem. Então, eu deveria ter dito: sonho é importante, fortalece, né, nossas realizações, porque eu estou concordando com sonho, e sonho está no singular. Porém, aqui eu vou fazer uma concordância no plural, por quê, gente? Porque, apesar de eu fazer a concordância no singular, tá, do verbo ser, que está mais próximo do sujeito, eu quero dizer para vocês que todos os sonhos, agora eu vou pensar em sonhos, eu vou pensar no plural, tá? Então eu posso ter uma licença, digamos assim, para fazer essa concordância, né, que é a sílabes, é uma concordância especial, porque está mais de acordo com o que eu estou pensando do que com o que está escrito. Então, sonho é importante, fortalece em nossas realizações. Então, aqui eu trago uma mensagem a mais, por isso que vai ser chamado de figura de linguagem, tá? Eu trago um sentido novo. E meu sentido novo, eu sou o emissor, é o que estou falando, eu quero mostrar para vocês que não apenas um sonho é importante. Os sonhos, de modo geral, vão trazer para a gente um fortalecimento para as nossas realizações, tá? Então, nesse caso, há um sujeito que exige a concordância no singular. Eu teria que dizer fortalece, já que eu tenho lá o sujeito sonho no singular. Porém, eu quis enfatizar os sonhos de modo geral. E quando eu penso em sonhos plural, eu vou fazer a concordância com o verbo no plural também, ok? Outro exemplo aqui para a gente de sílabes de número. O grupo estava ansioso pelos resultados. Então, o grupo estava, apesar de ter um grupo com noção de quantidade, o grupo é um grupo só. Então, eu posso dizer que a concordância aqui, de acordo com o sujeito que está escrito, é uma concordância no singular. O primeiro verbo, beleza, o grupo estava. Porém, eu digo, aguardavam o professor, porque, ainda que eu não tenha escrito o grupo de alunos ou grupo de pessoas,
dentro da noção de grupo, eu posso pensar, eu posso fazer a concordância com o que eu estou pensando. Se eu estou falando sobre um grupo de alunos que estão esperando resultados, eu tenho ali a concordância ideológica nesse segundo verbo. Esse segundo verbo eu coloquei no plural, porque ainda que esteja escrito o grupo, um núcleo singular, eu pensei num grupo de pessoas. E essa concordância, pessoal, tem que ser de propósito. Eu não posso ignorar a regra e querer usar a liberdade da CELEPS, tá? Aqui, a gente, para que a CELEPS funcione, para que ela seja permitida, eu não posso ignorar a regra, tá? Eu não posso fazer uma concordância aqui sem que eu tenha um propósito de fazer isso. Eu tenho que saber que eu posso fazer, eu tenho essa licença de fazer uma concordância ideológica, tá? Eu não posso apenas, eu não conheço a regra e vou fazer com que eu achar melhor. Não é assim que funciona. Então, nesse caso, há um sujeito que exige a concordância no singular, como a gente viu, o grupo é um grupo só, mas o emissor quis enfatizar o quê? Que os alunos aguardavam um professor. Então, aqui, ainda que não esteja escrito a palavra alunos, eu sei que o grupo é de alunos, então eu estou concordando, esse segundo verbo, eu escolhi de propósito fazer a concordância com esse grupo de alunos que está na minha cabeça. Eu sei que o grupo é de alunos, então eu tomo essa liberdade de fazer uma concordância, tá? Utilizando a figura de linguagem CELEPS. Então vamos lá. O segundo caso, que é só o segundo, é a CELEPS de pessoa. O que é pessoa? A gente vai pensar nas pessoas verbais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E como que vai funcionar? Os estudantes, de modo geral, fomos desafiados pelo trabalho remoto, mas lutaremos por nosso futuro. Aqui eu tenho o sujeito estudantes. Estudantes corresponde a que pessoa verbal? Eles. Então eu teria que dizer o quê? Os estudantes foram, né? Mas eu coloquei fomos. Por quê? E coloquei também lutaremos. Eu estou usando dois verbos fazendo uma concordância com nós, tá? Com a pessoa verbal nós. Eu estou me incluindo nesse grupo. Então, os estudantes, de modo geral, se eu estivesse fazendo a concordância conforme a regra tradicional, os estudantes, de modo geral, foram desafiados pelo trabalho remoto, mas lutarão por nosso futuro, ou lutarão por seu futuro. Então, nesse caso aqui, eu resolvi fazer uma concordância me incluindo nesse grupo. Eu estou falando dos estudantes, mas como eu estou me sentindo, né, também que eu fui desafiada, que eu também lutarei pelo futuro, eu me incluo ali fazendo a concordância de pessoa, tá? Uma CELEPS de pessoa, porque ali, em vez da pessoa verbal eles, né, o verbo concordar com eles, o verbo terá que ser fazer a concordância com a pessoa verbal nós, porque agora eu estou me incluindo. Como eu comentei, nesse caso, há um sujeito que exige a concordância com eles, terceira pessoa do plural. Mas o emissor quis se incluir no grupo dos estudantes, através da concordância com a pessoa nós, primeira pessoa do plural. Tá ok, pessoal? Aqui, só uma observação muito importante que eu já comentei com vocês. Apesar de ser considerada como uma concordância irregular, a concordância siléptica, ou sileps, não é um erro. Os familiares, muito felizes, comemoramos sua recuperação. Estou me incluindo novamente, tá? Aqui eu falei. Sempre que ficar claro que o emissor conhece a norma culta, a concordância siléptica pode ser usada. Tá ok, pessoal? Então, aqui eu tenho a concordância fazendo de propósito a concordância ideológica, então não estará errado. Aqui eu vou pedir para vocês apenas observar isso. Nesse caso, há um sujeito que exige a concordância com eles também, mas o emissor quis se incluir no grupo dos familiares, através da concordância com a pessoa nós. A concordância sileps tem que acontecer por uma razão. Tem que haver a concordância, essa relação ideológica com essa ideia que está na sua cabeça, tá? E em alguns casos, a gente viu aqui nos exemplos que a gente pode fazer dessa forma e estará dentro daquilo que é amparado, que não é considerado como um erro dentro desse grande grupo de regras de concordância, tá ok? Aqui uma pequena atividade que eu pedi para vocês, tá? Baseada nessa citação de Machado de Assis. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. E nesse caso eu pergunto,
Comente a concordância siléptica na citação acima, tá? Observa aí o verbo, observa o sujeito destacado. E no número 2, transcreva a citação, fazendo a concordância correta com base na regra tradicional em relação aos sujeitos cariocas. Na primeira, eu quero que vocês comentem por que essa concordância, né, entre o verbo e o sujeito não parece correta. Você vai comentar ali essa liberdade, essa silepse. E no número 2, você vai escrever essa citação baseando ali a concordância numa das regras que você estudou, numa das regras tradicionais. Como seria essa concordância se não fosse essa liberdade da silepse? Tá ok, pessoal? Muito obrigada!